Bom dia, tá começando mais um episódio da Loleri, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia nessa manhã de terça-feira. Hoje, no Direito Empresarial, o STJ suspendeu a ordem de depósito de 168 milhões de reais do Deutsche Bank, no caso Ambipar. E no penal, validou o monitoramento de visitas em presídio de segurança máxima em Goiás. No direito civil, o TJSP anulou um contrato de corretagem por incapacidade relativa decorrente de transtorno bipolar. E no penal, uma influenciadora foi condenada por expor a filha em vídeo publicado nas redes sociais. E no direito de trânsito, o CONTRAN aprovou o fim da obrigatoriedade de autoescola para tirar a CNH, mudando por completo a formação de condutores no Brasil. Mas antes, eu quero ler o comentário aqui da Bianca. Ela disse assim: bom dia, iniciando mais uma semana bem informada, semana tensa de prova na faculdade. Seria maravilhoso um episódio respondendo comentários. Sempre comento, mas nunca leram nenhum comentário meu. E essa maldição acabou hoje, Bianca. A gente tá lendo comentário seu aqui e manda uma pergunta pra gente que a gente vai te responder com muita felicidade. Mas antes de tudo, pegue um café, coloque um fone e bora entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E a gente já começa com o direito empresarial. O STJ suspendeu, em decisão liminar, a ordem do TJRJ que obrigava o Deutsche Bank a depositar em juízo 168 milhões de reais em disputa ligada ao grupo Ambipar, em recuperação judicial. A determinação anterior também previa multa de 336 milhões de reais em caso de descumprimento, em controvérsia envolvendo contratos de derivados firmados entre as partes. O banco já havia apresentado fiança bancária de 218,4 milhões de reais, cerca de 130% do valor discutido, mas o TJRJ considerou a garantia insuficiente e mandou substituir por depósito integral em dinheiro. No recurso ao STJ, o Deutsche sustentou que a fiança atendia aos parâmetros legais e que a exigência de depósito imediato geraria risco financeiro desnecessário. Ao analisar o pedido, o relator, ministro Raul Araújo, lembrou que a jurisprudência pacífica do STJ equipara fiança bancária e seguro-garantia ao depósito em dinheiro, desde que a garantia seja idônea e suficiente para segurar o juízo, o que, em juízo preliminar, estaria presente nesse caso. Ele também apontou que a imposição de multa poderia causar prejuízos de difícil reparação, justificando a atuação excepcional do STJ pela combinação de plausibilidade jurídica e risco de dano grave. Com a liminar, fica restabelecida a validade da fiança bancária apresentada pelo Deutsche Bank, até a definição definitiva da controvérsia, seja pelo tribunal arbitral previsto nos contratos, seja pelas instâncias judiciais competentes. A suspensão do depósito não resolve o mérito da disputa, mas evita o desembolso imediato dos valores e reafirma o papel de instrumentos como a fiança bancária na composição das garantias em litígios empresariais de grande impacto financeiro. Mas aqui tem caso que advogado conhece e já passou por isso. O carro tá lá, sabe? Tá bonitinho no CPF do devedor, até a hora da penhora. Aí, de repente, foi vendido na véspera e some do cadastro como num passe de mágica. E aí entra aquele discurso padrão, boa-fé, aperto financeiro, conta atrasada, mas o enredo tem cheiro forte de blindagem patrimonial. É justamente aí que entra a pesquisa Proprietário Destino, da Seguro-Cred. Em vez de olhar só o hoje, você acompanha o histórico completo da movimentação veicular do CPF ou CNPJ. Dá para ver para onde o bem foi, se caiu no colo de primo, cônjuge ou possível laranja. Tudo durante o curso do processo. Porque no fim, contra o rastro do Detran, não tem narrativa que sobreviva. Clique no link da descrição e usa Proprietário Destino para desmascarar a fraude. E bora voltar para as nossas notícias com direito penal. O STJ manteve, em decisão monocrática do ministro Joel Ilan Paciornik, a autorização para monitoramento por áudio e vídeo no presídio de Planaltina de Goiás, unidade de segurança máxima do Estado. A medida, prorrogada por 365 dias pelo TJ de Goiás, vinha sendo questionada pela OAB de Goiás, especialmente no ponto em que permite a gravação de conversas entre presos e seus advogados. A
Procuradoria-Geral do Estado de Goiás defendeu que o monitoramento é necessário para prevenir crimes comandados de dentro do presídio, destacando o perfil de alta periculosidade dos detentos e a participação de muitos em organizações criminosas de alcance nacional. Segundo a PGE Goiás, investigações anteriores mostraram o uso indevido de prerrogativas profissionais, inclusive de advogados, para transmitir ordens ilícitas, e o controle reforçado estaria amparado no artigo 11b da Lei de Execução Penal, que autoriza medidas excepcionais em estabelecimentos de risco elevado. Na direção oposta, a OAB de Goiás alegou que a gravação de diálogos entre presos e defensores viola sigilo profissional, ampla defesa, presunção de inocência e a vedação à autoincriminação, além de comprometer o modelo acusatório. Para a entidade, o monitoramento de atendimentos jurídicos abre um precedente perigoso de relativização de direitos fundamentais em nome da segurança pública. O ministro relator entendeu que os elementos apresentados pelo Estado demonstram a necessidade da medida em presídio de segurança máxima e que, quando autorizada judicialmente e voltada à preservação da ordem pública, ela não configura violação a direito líquido e certo. Paralelamente, o governo de Goiás pediu ao STF para atuar como amicus curiae em ação proposta pelo Conselho Federal da OAB, que discute em nível nacional a constitucionalidade do monitoramento de visitas, inclusive encontros entre advogados e presos, mediante decisão judicial. Bora falar agora de direito civil. O TJ de São Paulo manteve a anulação de um contrato de corretagem firmado para aquisição de imóvel, ao reconhecer que a consumidora estava em estado de mania, decorrente de transtorno bipolar no momento da assinatura. Segundo o processo, essa condição comprometeu o discernimento e afetou a capacidade de consentir, caracterizando incapacidade relativa. O laudo pericial do IMESC, somado a prontuários e documentos médicos, apontou histórico de transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, compulsão por compras e episódios de automutilação, com agravamento dos sintomas pouco antes da assinatura, em dezembro de 2021. Em primeira instância, o juiz da primeira vara civil de Cotia reconheceu a incapacidade relativa, anulou o contrato e determinou a restituição de R$ 1.295 pagos a títulos de comissão de corretagem. A imobiliária recorreu, alegando que a cliente não estava interditada, mantinha a rotina normal e compreendia o negócio. A 26ª Câmara de Direito Privado, porém, confirmou a sentença. A relatora, desembargadora Maria de Lourdes Lopes Gil, destacou que o laudo pericial era consistente e mostrava que a consumidora não tinha condições plenas de avaliar a extensão da obrigação e que a interdição formal não é requisito para reconhecimento de incapacidade relativa quando há prova robusta de comprometimento da vontade. O colegiado manteve a restituição da comissão, limitada ao valor efetivamente pago, já que a empresa responsável pela venda do imóvel não integrava a ação. O caso reafirma entendimento recorrente no direito civil. A validade do contrato pressupõe pleno discernimento das partes, e quando condições de saúde mental prejudicam esse discernimento, comprovadas por perícia e documentos médicos, o ordenamento admite a anulação do negócio para proteger a pessoa em situação de vulnerabilidade. Bora falar de direito penal. A 4ª Vara Criminal de Santo André, em São Paulo, condenou uma influenciadora digital por expor a filha menor em situação considerada vexatória nas redes sociais. A pena foi fixada em 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mas acabou substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, conforme prevê a legislação penal. Segundo a denúncia, em meio a conflitos constantes com o pai da criança, ela publicou nas redes sociais um trecho de um vídeo em que a filha, ainda bebê, aparecia tomando banho com o genitor. O material foi divulgado de forma a sugerir abuso sexual, estimulando seguidores a comentar e compartilhar suspeitas sobre o suposto crime. Para o Ministério Público, a repercussão expôs a criança a constrangimento e violou direitos fundamentais previstos no ECA. Na sentença, o juiz destacou que a acusada deu extrema publicidade à situação que deveria ser tratada com absoluto sigilo, ressaltando que, mesmo diante de suspeita de abuso, o caminho correto seria acionar canais formais,
como o Conselho Tutelar, delegacias especializadas ou o Ministério Público, e não a exposição pública em rede social. O juízo lembrou que crianças e adolescentes têm proteção reforçada quanto à imagem, à privacidade e ao desenvolvimento saudável. O tribunal entendeu que a influenciadora instrumentalizou a figura da filha para sustentar uma narrativa acusatória em ambiente público e altamente viralizável, ignorando as vias oficiais de denúncia. Ainda cabe recurso e o caso volta a colocar em pauta os limites legais da exposição de menores na internet e da prática conhecida como sharenting, à luz das normas de proteção integral previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bora então para nossa pergunta. Seria juridicamente possível propor acordo de não persecução penal, a NPP, em um caso como esse? E quais critérios o Ministério Público analisaria? E como se dá a oitiva e a proteção processual da criança potencialmente vítima nesse tipo de investigação, especialmente à luz da Lei nº 13.431 de 2017 e do ECA? Quem responde para a gente é a Adriane Rodrigues Soares, advogada criminalista, pós-graduanda em Direito Penal e Direito Processual Penal. Nesse caso, seria possível sim a aplicação do acordo de não persecução penal, tendo em vista que a conduta da influenciadora se enquadra como exposição vexatória, que é um crime previsto no artigo 232 do ECA, sendo sem violência, sem natureza sexual e com pena mínima abaixo de 4 anos, cumprindo os requisitos do artigo 28A do Código de Processo Penal, que é justamente o artigo que rege o acordo de não persecução penal. Mas é importante destacar que a opção de aplicação de acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, no qual ele vai analisar se há alguns requisitos para a aplicação. Ele vai verificar se há confissão, se há ausência de reincidência e a gravidade da exposição na criança e na vida dela. Quanto à oitiva dessa criança, ela vai ser feita nos moldes da Lei 13.431 de 2017, que garante que a criança seja ouvida e protegida por meio de escuta especializada ou depoimento especial, com profissional adequado e ambiente adequado, sempre evitando qualquer forma de revitimização. Bora para nossa última notícia do dia com o direito de trânsito. A CONTRAN aprovou, em 1º de dezembro desse ano, uma resolução que muda por completo a formação de condutores aqui no Brasil. Cai a obrigatoriedade de aulas em autoescola para obter a CNH. A partir de agora, o candidato não precisa mais se matricular em centro de formação para cumprir a parte teórica, podendo estudar por conta própria, em ensino à distância ou por plataformas oferecidas pelo governo. Na prática, a maior mudança está na etapa prática. A carga mínima obrigatória deixa de ser 20 horas e passa para apenas 2 horas de aula. O candidato pode treinar com veículo próprio ou de familiar, desde que acompanhado por instrutor credenciado, que poderá atuar de forma autônoma, sem vínculo com autoescola, em um modelo mais flexível e baseado em competência e não em horas. Mesmo com a flexibilização, continuam obrigatórios os exames teórico e prático aplicados pelos DETRANs, além de testes específicos, como toxicológico para a categoria C, D e E. Segundo o governo federal, a mudança busca reduzir o custo total da habilitação, apontado como barreira para muitos brasileiros, e pode diminuir em até 80% o valor final para quem optar por estudar de forma independente. O texto lembra, porém, que a transição exige atenção do Estado para que a segurança viária não seja comprometida, já que parte dos candidatos pode ter formação prática reduzida. Para as autoescolas, o novo cenário representa um ponto de virada. Elas seguem autorizadas a funcionar, mas perdem um caráter obrigatório, o que tende a pressionar o setor a se reinventar, oferecendo serviços mais personalizados e focado na qualidade do treinamento. Mas antes da gente encerrar esse bloco, Laísa, vamos deixar a pergunta para o pessoal, queremos saber a sua opinião. Vocês são a favor ou contra o fim das autoescolas no processo obrigatório para tirar a CNH? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Aproveita, deixa até para perguntar quantas provas práticas vocês precisaram fazer para conseguir a tão esperada carteira de motorista. Eu precisei fazer 2. 2. Eu fui de primeira, dá licença, né? E por
por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente nessa terça-feira. Quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. A Bela, Ciborgue, Jéssica, Miriam, Diogo, Vinícius, Amoran, Guilherme, Renato Martoni, Felipe Calou, Shirley Gomes, Cris e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Se cuida, bom estudo, bom trabalho, até amanhã.